Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência aqui no nosso canal e eu quero mais uma vez lembrá-lo que estou agora escrevendo colunas para a Gazeta do Povo e você pode ler as colunas assinando o site, né? Assinando o jornal. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você tem um desconto na primeira assinatura e depois vai pagar um valor aí bem em conta, ok? Fica o convite, o link aqui embaixo. Primeiro artigo que eu escrevi contando ali a situação bem delicada que está acontecendo lá entre russos e a OTAN lá na Europa pela disputa do gasoduto, que é o famoso Nord Stream 2, tá? Um assunto crucial para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, que pode levar a uma escalada de tensão a nível global e eventualmente, talvez até trazer uma nova crise, que é algo que ninguém quer e ninguém precisa, que ninguém aguenta mais problema, né? Mas vamos lá, pessoal. Vou começar essa reflexão aqui com uma pergunta que vai tocar aí você sentir o que está em jogo no que está rolando. A pergunta é: até que ponto você iria para garantir o alimento da sua família? O que você estaria disposto a fazer para garantir que não faltasse alimento para a sua casa, para os seus filhos, a sua criança, as suas crianças, a sua esposa? O que você estaria disposto a fazer? E, além disso, vamos supor que a comida ali está escassa e só tem um lugar ali onde tem esse alimento, né? Você sabe que aquele é o único local onde tem alimento. O que você estaria disposto a fazer para acessar aquele tão fundamental e indispensável recurso para a satisfação da nossa mais primordial necessidade, né? O que significa necessidade? Qual é a etimologia da palavra necessidade? Necessidade é aquilo que não cessa, né? Aquilo que é uma coisa que não cessa de te cobrar, né? A fome, ela está sempre ali cobrando e você tem que supri-la continuamente ingerindo alimentos, né? Ela vai ficar sempre voltando e você vai ter que ficar sempre alimentando. O que você faria para garantir o alimento, sabendo que só num lugar ali tem esse recurso? Então, pessoal, é exatamente isso que está acontecendo com algumas das potências globais. É incrível a gente pensar nisso, mas tem países que têm muito dinheiro, mas não têm estrutura para alimentar sua própria população. Isso se chama segurança alimentar. Alguns países muito ricos não têm isso, como o Japão. O Japão não tem capacidade de alimentar por conta própria a sua população e o dragão vermelho do Oriente também não tem essa capacidade. Agora, o problema é que, ao contrário do Japão, nesses outros países, como a Índia, né, e o dragão vermelho, eles estão vendo uma grande parte da sua população ascender socialmente, né? Uma multidão de pessoas está melhorando de vida e nós sabemos que quando a população melhora de vida, ela muda o seu padrão de consumo. E o primeiro consumo que ela muda é o consumo de alimentos. Começa a comer mais proteína, começa a comer mais carne e tem que alimentar essa população. Esse é o grande desafio que o dragão vermelho está vivendo, por exemplo. Como garantir o alimento para a sua população. Recurso esse que eles não conseguem produzir no seu próprio território, eles dependem de fora. E aquela velha história: o que você faria para garantir o alimento para sua família e sabendo que só tem lá num único lugar? Onde é esse lugar? O lugar é exatamente o Brasil, tá certo? Então, eles precisam muito que o Brasil esteja alinhado com eles. Em tese, nós estamos ali relativamente alinhados, porém não um alinhamento total, uma vez que o Brasil estava seguindo uma linha de pensamento dentro da ótica do antigo presidente americano que saiu. Esse problema eles já resolveram, o dragão vermelho do Oriente já resolveu, porque saiu o presidente com os quais eles tinham muitos problemas, né? Havia ali uma disputa comercial bem forte, né? Sanções e vários obstáculos, então esse problema eles resolveram, eles não têm mais. Agora eles precisam tirar, né, de cena o outro empecilho. O outro empecilho é o atual governo brasileiro, que tem colocado empecilhos a esses planos que eles têm de garantir a sua própria sustentação. Agora, eles poderiam fazer isso utilizando hard power, né, o poder duro ali, né, uma espécie de
invasão, né, do Brasil, é muito complicado, né? Quando você estuda a geografia brasileira, a estrutura brasileira, você vai ver que é um lugar ali muito complicado de você invadir. Por quê? Se for, seja uma campanha aérea, ou marítima, ou terrestre, é sempre muito difícil, porque apesar dos grandes problemas que tenha, né, nosso sistema de defesa, o Brasil, por exemplo, se você especular aqui uma campanha terrestre, o Brasil tem 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Seria uma grande quantidade de recursos necessária para controlar essas cidades e causar ali os deslocamentos necessários de pessoas. As cidades, elas são em sua maioria horizontais, ou seja, um terreno enorme para conseguir controlar. Vamos supor, se a gente tivesse uma tentativa por parte da OTAN, né? A OTAN ia ficar ali vários meses tentando fazer isso com várias baixas, né? E teria um deslocamento de lá até aqui, né? Muito longo para conseguir fazer esse transporte, né, dos seus efetivos. Se a gente pensar nos vizinhos, né, aqui na América do Sul, lembrando que o Brasil é a maior potência bélica da América Latina e a segunda de toda a América, ficando atrás só da maior do mundo, que são os Estados Unidos. Se a gente pensar nos nossos vizinhos, né, seria também muito difícil ganhar ali um movimento maciço, né, com as várias frentes de conflito, contando ali também a superioridade aérea brasileira, né? O Brasil tem a sua região dividida em 8 comandos, né, e 12 regiões, cada uma com a sua própria estrutura. A gente tem produção própria de aeronaves, produção própria de equipamentos bélicos, então é um negócio complexo. Como você faz isso então? Como você garante o alimento e como você vai nesse local que é o único que tem o alimento sem arrumar uma briga declarada? Você faz valer os seus interesses através da suavidade, através da persuasão. Você consegue os seus interesses sem fazer com que você arrume uma briga direta. Como é que era feito isso, por exemplo, depois do segundo grande conflito global? Houve um problema lá com os vietnamitas ali no Sudeste Asiático e havia uma disputa entre os americanos e os russos para o controle daquela importante região. Mas eles não brigavam diretamente, eles colocavam ali representantes, colocavam ali figuras com procuração, né? O proxies, como se chama, né? O conflito por procuração. É claro que depois de um tempo os americanos foram diretamente engajar no problema lá, tiveram um prejuízo muito grande, ficaram muito tempo ali despendendo recursos, no final das contas acabaram até perdendo, né, esse detalhe. Isso é elucidativo para você que acha que só porque um país é super poderoso em termos de equipamentos de defesa, como os Estados Unidos ou o Dragão Vermelho do Oriente, isso mostra para você que você ser o maior país do mundo não garante a sua vitória. Esse maior país do mundo, hoje, os Estados Unidos, perderam lá naquela época que ficaram numa longa empreitada contra os vietnamitas. Então, vejam, porque os diferentes biomas, né, um ambiente ali distinto, como um ambiente de floresta, né, aquelas florestas das monções ali do Sudeste Asiático, torna o cenário complexo para uma interferência direta, né, um boots on the ground, como eles chamam, né, as botas ali no solo. Como é que se faz isso então? Isso se faz de forma suave, isso se faz de forma sutil. Isso se faz de forma não linear, utilizando aqueles elementos daquela chamada do conflito de quinta geração, o conflito híbrido. Como é que funciona isso? Você usa o lawfare, que são as leis, você utiliza a competição econômica, você utiliza aqueles que têm procuração, você escolhe um próprio representante local para fazer o serviço que você quer, você patrocina ele para fazer esse serviço, mas tudo indiretamente, sem você poder reclamar diretamente com a origem, você só reclama com a fonte. Parece que são minúcias internas, mas na verdade você está lidando com potências internacionais. Então, nesse momento, é um pouco isso que a gente está vendo. Por isso a gente pergunta,
será que a gente já está vivendo uma espécie de conflito? Será que o mundo já está vivendo o início de um terceiro grande conflito global? Se a gente olha a crise sanitária que aconteceu no ano passado, mas as disputas que já estavam acontecendo comerciais entre o Dragão Vermelho e os Estados Unidos, a gente vê que uma espécie de conflito já tinha começado, ele se concretiza ou ele evolui na crise sanitária de 2020 e agora ele está sendo ali continuado com essa reorganização ou esse redesenho no mundo aí pós-crise sanitária, que nesse novo mundo que eles estão tentando criar, eles precisam que o Brasil esteja alinhado com essa agenda para o futuro. A agenda é essa que envolve aquela questão do grande reset e a questão do grande acordo, o novo acordo verde. A gente sabe, né, que hoje a pauta do ambiente já voltou ativa porque está acontecendo um grande evento relacionado a isso e você pode ver que antes desse evento começar, a pauta do ambiente já começou a funcionar de forma intensa. Então, é um cenário, sim, já de, podemos dizer, de um conflito instaurado, não só local, mas de proporção internacional. Ele só não está claro diante dos nossos olhos, tá certo? Então, temos que ficar muito atentos porque esse ano de 2021 ele vai nos dar muitas respostas sobre para que lado vai esse conflito que a gente já está vendo, que não é um conflito direto, uma vez que eu acabei de mostrar para vocês que seria muito difícil você entrar no Brasil diretamente e controlar o Brasil, por causa da sua força bélica, da sua questão das peculiaridades dos biomas, né? Há uma boa preparação em termos de treinamento em contingente das nossas forças terrestres, aéreas e marítimas, então tem que ser uma espécie de invasão implícita, sem dizer que está invadindo, às vezes usando agentes locais. É exatamente isso que está em jogo e todo mundo sabe, o pessoal que gerencia o Brasil sabe que é isso que está acontecendo e o que a gente tem a fazer, nós aqui como cidadãos comuns, é torcer para que tudo dê certo, que a gente não tenha uma nova crise, que Deus abençoe o Brasil, Deus te proteja das enfermidades, te proteja aí da falência, do desemprego, que possa fazer com que a gente saia dessa aí numa boa, para que nós e nossos filhos possamos ter um país melhor e não pior. Além disso, pessoal, na área de membros aqui do meu canal, eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre como seria uma espécie de conflito, né? Como forças externas poderiam tentar entrar no Brasil. Eu vou fazer um breve resumo para você, é exclusivo para membros. Então, se você quiser se tornar membro, clica no segundo link aqui embaixo, na descrição do vídeo, também no segundo comentário fixado, ok? Dá uma olhadinha lá. Um forte abraço. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Voltamos às 17 horas com a nossa atualização da tarde, tá certo? Espero vocês lá. Um abraço, valeu!